Olá, boa noite para todo mundo. Uma audiência maravilhosa já de início. Estamos aqui com a presença da doutora Vivian e a nossa convidada hoje para conversarmos um pouquinho. Acaba sendo um tempo curto, né? A gente queria sempre estender mais, mas ideal é 45 minutos ou uma hora. Eu já tinha lhe dito que o tempo é seu. Fale à vontade, fique à vontade. Eu gostaria que a senhora se apresentasse a todos nós, nos falasse um pouco da sua história pessoal, do seu currículo, e a hora que quiser começar depois disso, está à vontade, tá bom? Prazer em revê-la. Um grande abraço. Boa noite, doutor Carlos. Eu agradeço o convite, muito obrigada pelo convite, poder participar aqui das suas apresentações, que são semanais, né? Sempre tem gente muito boa conversando com você, então agradeço o convite. Quero saudar a todos que estão nos assistindo, né? A todos os colegas peritos, aos juristas, aos juízes, que também eu convidei para poder participar dessa nossa conversa. Mandar um grande abraço para os meus amigos do IMESC, né? O doutor Lucas, meu professor, mentor, doutor Elcio Rodrigues da Silva, que eu estou vendo aqui na janelinha também, aos residentes do IMESC, a todos os alunos que por vezes passaram, que eu pude aprender com eles, que estão aqui nos assistindo. Então, um grande abraço. Ao doutor Ivan Miziara, que estávamos falando dele agora há pouco, né? O presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, ao professor José Fran, diretor científico também da associação, e a todos os que estão presentes, né? Meu nome é Vivian, eu sou médica perita, trabalho no IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. A gente, um dos maiores institutos de avaliação pericial da América Latina, a gente produz em média por ano 45 mil laudos. Eu tive o prazer de poder começar minha atividade pericial no âmbito civil lá, aprendi com os meus colegas que estão aqui presentes, foram meus professores, o Lucas e o Elcio. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre perda de uma chance e danos associados aos cuidados de saúde, né? Eu vou abrir uma apresentação para vocês, que eu falei para o Carlos que eu gosto de mostrar junto, falando, para poder depois ficar também como alguma coisa para estudo, né? Tá certinha a apresentação aí? Não estou te ouvindo, Carlos, você fechou, tá certo? Tá ok? Ok. Então, a gente vai falar sobre a avaliação pericial dos danos associados aos cuidados de saúde e a teoria da perda de uma chance. Eu coloquei um slide que são os trilhos de um trem, né? Então, se vocês perceberem, o trem está indo em linha reta, mas houve um desvio. Será que ele chegaria ao ponto final? Eu tenho certeza que ele vai chegar no ponto final. Provavelmente ele chegaria, se não tivesse ocorrido esse desvio. Então, essa é a perda de uma chance. Um desvio de uma rota que provavelmente chegaria em algum lugar. Agora, calma aí que eu tenho que... Não consigo. Agora foi. E para isso a gente sabe que a tecnologia e o estudo muda, né? Hoje tudo é efêmero. Então nós estudávamos nos livros, né? A gente buscava o conhecimento de forma muito trabalhosa, pegando os livros na biblioteca, e hoje tudo é digitalizado, né? A informação vem na ponta dos nossos dedos. E assim evoluiu o direito, a medicina e todas as áreas. E nós temos que aprender e nos adequar a essas mudanças, né? As relações sociais também mudam. E com isso surgiu a perda de uma chance. E a justiça está vendada. Ela é isenta e imparcial. E para isso nós somos os olhos, os auxiliares da justiça. Vamos auxiliar os magistrados, os operadores do direito, como peritos judiciais ou mesmo como assistentes técnicos, a achar a justiça, ou procurar ou dar subsídios técnicos para fornecer ou auxiliar o convencimento do juiz. E quando a gente fala de perda de uma chance, a gente fala no âmbito do direito civil, então a gente tem que falar da responsabilidade civil. E um breve histórico em que a autotutela imperava, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, a reparação do dano de uma maneira da vingança. Depois, com a lei das 12 tábuas, surge uma compensação econômica da reparação desse dano. Com a Lex Áquila,
no Império Romano, o Estado começa a mediar essas relações conflituosas entre o autor e o réu, o requerente e o requerido. E surge o princípio da culpa. Com o Código Napoleônico, em 1804, surgem os princípios do direito civil e penal. Quando a gente fala de direito civil, Código Civil. Então, quais os artigos que falam da reparação do dano? Então, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que por ato ilícito causar dano ao trem, está obrigado a repará-lo. Então, a filosofia da reparação integral do dano. Então, nós temos 3 princípios para a reparação do dano em responsabilidade civil. O dano, então tem que estar presente o dano, o nexo causal, e se a responsabilidade civil for subjetiva, a culpa. Se for objetiva, não é necessário a caracterização da culpa. Lembrarmos que o dano é pessoal, personalíssimo, individual. Então, cada indivíduo é uma pessoa diferente da outra, né, com as suas características muito específicas, seja no âmbito laboral, no âmbito pessoal, desportivo, estético, atividades corriqueiras da vida diária, entre muitas outras características daquela pessoa. E a perda de uma chance? O que é a perda de uma chance? Um dano cuja extensão de sua existência é incerta, mas, sem dúvida, devido à falta de oportunidade, ou seja, a perda de uma chance, tida pela vítima, esteve impedida de obter um benefício ou diminuir algum prejuízo. Mas é qualquer chance? Não. É uma chance séria e real, que seja acima de 50% de probabilidade de ter aquele benefício ou diminuir aquele prejuízo. Ela surgiu na França, associada aos danos relacionados à assistência à saúde, depois em processos jurídicos em que, por exemplo, um advogado perdeu o prazo de peticionar um processo ou não interpôs um recurso. Em relação a contratos, perda de oportunidade de ganhar promoções ou emprego relacionados a uma discriminação, uma disputa comercial, casos que envolvam licitações, oportunidades de negócios frustradas. Na Itália, com a evolução dessa teoria jurídica, passa-se a dizer que o juiz vai analisar o caso em concreto utilizando presunções, regras jurisprudenciais ou da própria lei. E, na ausência dessas presunções estabelecidas em lei, a prudência do juiz. E aí surge novamente a necessidade de quem? Não. Falando nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, loss of chance, então vamos dizer que hoje em dia a judicialização da saúde nos Estados Unidos é o que ganha mais na aplicação da perda de uma chance, né? Os processos contra os médicos, contra os hospitais, é o lugar onde se mais aplica a perda de uma chance nos Estados Unidos. No Brasil tem um caso emblemático que é o show de 1 milhão. Né? Lembram do show do 1 milhão do Silvio Santos, em que a autora teve a sua chance frustrada de ganhar 1 milhão no programa do show do 1 milhão por causa de uma pergunta mal formulada. Então, ela teve a perda de uma chance. Então, foi julgado procedente em primeiro grau e depois, no tribunal, foi julgado procedente novamente, só sendo reformado o valor que foi indenizado. Isso foi em 2005. E se a gente fizer uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ESAGE, colocar a perda de uma chance nos julgados de primeiro grau, a gente vai ver que teve 11.612 julgados com a perda de uma chance. Então, esse daqui é um acórdão que teve no STF, então, uma indenização por erro médico em que o hospital público, omissão lesiva a direitos de pessoa, natureza de responsabilidade objetiva, nexo causal em concausalidade, tratamento médico que deixa de realizar exame capaz de influir no diagnóstico de uma das causas da morte, perda de uma chance configurada. Então, eu tirei um pedacinho do acórdão só para ler como que foi descrito pelo relator. Então, no STF, a concausalidade entre os fatores que levaram à morte do paciente que, diante
da prova colhida não exclui a aplicação da chamada teoria da perda de uma chance, na medida em que o dano ocorreu porque não houve a detenção do processo causal. Embora sem saber ao certo se isso haveria conseguido salvar o paciente, porquanto houve a má prestação de serviço, retirando-se do interessado uma possibilidade eficiente de diagnóstico que lhe poderia ter poupado a vida ou pelo menos a estendido em algum grau, fixando-se indenização civil em importe de R$10.000 a título de danos morais por perda de uma chance, pois a prova é induvidosa em afirmar que esse exame poderia haver concorrido para o diagnóstico mais preciso de uma das causas da morte. Que prova é essa? É a prova pericial, é o laudo do perito que deu os subsídios para que o magistrado pudesse aplicar a teoria da perda de uma chance. Então, a importância do perito na prova pericial. Quando a gente fala de danos associados aos cuidados de saúde, vem a palavra, né, a nomenclatura erro médico. Erro médico é uma nomenclatura muito vulgar e muito leiga, né, utilizada às vezes por revistas, né, com um pouco de preconceito, né? Então, eu acho que a gente tem que adotar a classificação internacional para a segurança do paciente, que é da Organização Mundial de Saúde, que usa a nomenclatura danos associados ao cuidado de saúde. Considerando que a assistência não é realizada apenas pelo médico, e sim por uma equipe multiprofissional. Então, às vezes, a falha que se houve técnica pode não ter acontecido pelo ato médico em si. Então, o erro médico não deve ser utilizado em si em danos associados aos cuidados de saúde. No IMESC a gente até mudou, foi a pedido do Dr. Elcio, né? Mudou o ofício de solicitação de perícia médica, então lá não consta mais a opção erro médico, e sim agora danos associados aos cuidados de saúde. Então, novamente, a importância do perito em auxiliar na prova pericial, auxiliar a justiça. E como que vai ser essa avaliação pericial? O que o perito tem que ver? Determinar os conceitos, descrever o método, como rege o Código de Processo Civil no seu artigo 473. Que conceitos são esses? Evento adverso, evento ou circunstância que resultou em dano desnecessário ao paciente, que é diferente de uma reação adversa, um dano inesperado resultante de uma ação justificada em que o processo correto foi seguido. E um efeito colateral, um efeito conhecido, diferente do pretendido, relacionado às propriedades farmacológicas de um medicamento. Então, esses são os conceitos. O método. Avaliar o conhecimento científico à época dos fatos. Então, o tratamento do câncer de mama em 2002 é diferente do tratamento de câncer de mama em 2020, né? Então, quando a gente está avaliando aquele processo, tem que olhar em que data que ocorreu aquela assistência, né? Conhecimento científico à época dos fatos. Se a doutrina técnica, os protocolos foram seguidos. Lembrar que a assistência é multiprofissional, vários profissionais de saúde envolvidos na assistência. Por exemplo, uma falha técnica de infusão de alimento em veia não foi um erro médico, foi uma falha técnica da enfermagem e assim por diante. Lembrar que a assistência também é sistêmica, complexa, então não está relacionada apenas ao ato do profissional de saúde. Existem outros fatores, uma complexidade enorme que a gente equipara a uma cabine de avião e uma UTI. Que fatores sistêmicos são esses? Fatores ambientais, como a infraestrutura, né? Está num pronto-socorro, está num hospital terciário, organizacional, recursos humanos, número de plantonistas, equipe de enfermagem, produtos de tecnologia e informação. Por exemplo, havia tomografia computadorizada naquele pronto-socorro? Produtos de insumo. Fatores externos, a necessidade de exames que não tem naquele ambiente, a necessidade de transferência, uma vaga de UTI. Fatores biológicos relacionados ao paciente ou ao periciado, como a idade, o sexo, presenças de morbidades prévias, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, as características da enfermidade daquela doença e a resposta ao tratamento. E vamos avaliar a assistência prestada também. O diagnóstico foi adequado e oportuno.
eu coloco como um exemplo um trabalho de parto. Então, uma gestante admitida no pronto-socorro, ela apresentava no diagnóstico inicial condições favoráveis para um parto vaginal. O diagnóstico inicial foi adequado? O acompanhamento foi adequado, então foi feito a aferição dos batimentos cardiofetais de 30 em 30 minutos, como rege a diretriz obstétrica, foi preenchido o partograma, o tratamento foi adequado, completo e oportuno, ou seja, o parto normal ocorreu em momento oportuno, ou foi o parto cesáreo, houve trabalho de parto prolongado, e se ocorreu algum evento agudo e imprevisível. Por exemplo, um descolamento prematuro de placenta. Foi um evento agudo e imprevisível durante a assistência. Então, o perito deverá caracterizar o dano pessoal dentre os seus diversos parâmetros, sejam eles danos temporários, danos permanentes, diferenciar os conceitos de evento adverso, evento colateral e reação diversa, se houve a falha técnica na assistência, se o dano era previsível e evitável, e caracterizar o prognóstico do periciado versus assistência. O prognóstico que vai caracterizar a perda de uma chance. O prognóstico seria diverso se a conduta fosse outra durante a assistência. Esta é a perda de uma chance. E determinar o nexo causal entre a assistência e o dano. Alguns exemplos de casos de perda de uma chance. Por exemplo, a lesão do plexo braquial em um neonato que pesava 4,5 kg assistido durante o parto normal. O óbito de um indivíduo com apendicite que foi operado após 5 dias do diagnóstico. O diagnóstico tardio de câncer de mama com mudança do estadiamento necessitando de um tratamento mais agressivo. A falta de um respirador para um paciente com Covid-19 que necessitava de ventilação mecânica. Então, aqui eu deixo algumas sugestões de literatura complementar, que foram alguns artigos que a gente publicou na revista Perspectivas, avaliação pericial dos danos associados aos cuidados de saúde, entre aspas, erro médico, publicado pela nossa equipe lá do IMESC, a importância da teoria da perda de uma chance sob a ótica médico-pericial, também Dr. Lucas, o autor, publicado na revista Perspectivas. E lembrar que a perda de uma chance não pode ser banalizada ou minimizada, né? É uma teoria jurídica válida. Nós, como peritos, temos que conhecê-la, né, para poder dar subsídios técnicos para que o magistrado possa aplicá-la ou não, mas também não devemos maximizá-la, né? Eu acredito que deve ser na medida certa. Olha, que ótimo. Parabéns. Fiquei muito feliz, porque, como tínhamos conversado antes, a vivência foi nessa direção, né? Buscar esse entendimento para poder participar do ato jurídico e ter algo a acrescentar ao juízo no entendimento de uma discussão médica. Pelo que eu consegui entender até esse momento, Vivian, esse é o grande campo de discussão quando se fala em perda de uma chance, que é o vínculo com a assistência médica no ambiente hospitalar, ou em outros contextos que possam existir. É essa a visão que você tem? É assim que você entende isso? Eu acho que a perícia médica se insere principalmente, essencialmente, nas questões de danos associados aos cuidados de saúde, né? Então, o prognóstico diferente daquele paciente, que o nosso seria o periciado, se tivesse sido tomado outra conduta, né? Então, eu coloquei, a gente está vivendo nessa época do Covid-19, então o paciente se dirige a um hospital que não tem respirador e ele vai a óbito, e houve a perda de uma chance dele sobreviver. Eu posso ter certeza que ele ia sobreviver se tivesse um respirador lá? Não posso ter certeza. Mas ele teria uma chance de um desfecho diferente. Né? A gente aplica, na minha área, principalmente, que eu faço muito obstetrícia, isso se caracteriza muito fortemente nos casos de obstetrícia, em que sempre alega-se, se tivesse feito cesárea, o bebê não teria óbito, não haveria dano neurológico naquela criança, né? Houve perda de uma chance porque não foi feito a cesárea naquele momento, né? O parto, houve trabalho de parto prolongado, então esse é um questionamento muito forte que vem da parte leiga, também passa pelos magistrados, e é a pergunta principal que cai no nosso colo.
Lá no Instituto, não sei qual controle que vocês têm especificamente sobre esse assunto, mas você tem ideia de quantos processos já envolveram essa questão da perda de uma chance nos processos que vocês trabalham? Olha, eu não vou dizer para você, eu não tenho uma estatística. Talvez se a gente convidar o Elcio para falar, que o Elcio foi diretor, ou o Lucas, de repente eles tenham uma ideia de estatística. Mas eu acho assim que quando a gente caracteriza o nexo causal entre a assistência e o dano, né? Porque primeiro a gente tem que caracterizar o nexo causal. Tem o Sim. dano, mas quando tem caracterizado o nexo causal, usualmente houve a perda de uma chance, de um prognóstico diverso naquele caso. Mas em estatísticas, assim, eu não tenho esse dado. Tá. Você tem acesso ao chat aí no seu visor, não tem? Tenho, vou tô abrindo aqui, tem umas Nós perguntas. estamos abertos aqui para várias perguntas. Você tem acesso, pode ler. Gostaria que você respondesse, por favor. Calma aí. Então, muitas vezes o paciente, isso aqui é uma pergunta do, deixa eu ver, Dr. Décio, eu acho. Então, muitas vezes o paciente chega sem o diagnóstico e depois está dentro e com a piora, como proceder? Então, isso eu coloco também nos meus laudos, por exemplo, assim, que a evolução do paciente, né, do periciado para mim, é dinâmica, né? Então, quando eu falo assim, o diagnóstico inicial era adequado, então, quando ele chegou, ele tinha um diagnóstico, por exemplo, dor abdominal. Um paciente que chega no pronto-socorro com dor abdominal, sem febre, uma dor abdominal difusa, ele pode ter um diagnóstico de dor abdominal e esclarecer. Mas chega um paciente com dor abdominal em fossa ilíaca direita, tá com febre e tem uma leucocitose em hemograma, eu já estou pensando em apendicite, né? Então, assim, depende dos dados de exame físico e laboratoriais que estão presentes naquele momento, mas eu sempre coloco que a evolução é dinâmica, para o juiz entender que às vezes muda. O diagnóstico normalmente na admissão é sindrômico, e o etiológico depois, que às vezes pode necessita de algum tempo, ou de exames complementares para fechar o diagnóstico. Mas, por exemplo, uma criança com diagnóstico de apendicite há 5 dias, que não foi operada de forma oportuna, houve perda de uma chance. Né? Deixa eu ver, eu acho que eu respondi. Vamos para o próximo? Deixa eu ver. Quanto à estrutura hospitalar, supondo que este caso de Covid-19 que citou, se o paciente procura um posto de saúde que não tem respirador, pois não é dessa estrutura, como classificar a perda? Essa pergunta é muito interessante, dos Diógenes. Então, você lembra que eu falei que os danos associados aos cuidados de saúde é que nem um poliedro, eu coloquei aquela foto do poliedro no slide, para a gente lembrar que tem múltiplas facetas. Então, não é só... Primeiro, a gente fala que é só o médico que vai ter o erro, né? Então, não é o médico, é uma equipe multidisciplinar. E é sistêmico porque é muito complexa a assistência, né? Pensa numa UTI ou numa cabine de um avião. Então, você tem que falar da infraestrutura. Então, ele estava num local de atendimento adequado, né? Então, se ele estava numa UBS, eu não espero ter um respirador numa UBS ou numa UPA. Às vezes tem, às vezes não. Então, mas estava num hospital terciário? Sim, eu espero que tivesse um respirador. Então, eu coloco que a infraestrutura do local não era adequada para aquele atendimento, não porque era culpa daquela, culpa entre aspas, daquele local, mas não é previsto para aquele local, né? O respirador. Mas às vezes aquele paciente, que pode ser o Covid ou pode ser qualquer outra coisa, ficou esperando a vaga, né? Tá no cross, esperando a vaga, e aí fica 1 hora, 2, 12 horas, 24 horas e vem a falecer. Aí houve uma perda de uma chance. Uma questão de logística, de referência e contra-referência do Estado. Né? Não tem nada a ver com o médico. É um fator ambiental, né? De organização, organizacional. Não coloquei aqui os fatores ambientais. Pode ser de infraestrutura, de organização, de insumos, de RH. Né? Por exemplo, está num plantão que tem um médico, era para ter 4, tem uma deficiência de recursos humanos. O médico vai conseguir atender todo mundo ao mesmo? Não vai conseguir. Mas é culpa do médico? Não, é culpa da organização do hospital. Acho que essa foi, né? Vamos lá. Doutor Elcio Nascentes, o que a doutora pensa sobre a recomendação do professor Genival quando a necessidade de avaliar os deveres de conduta dos médicos, que seriam dever de vigilância, dever de abstenção de abuso, dever de atualização, dever de... Não, eu concordo com o doutor Genival, eu gosto muito dele, tive aula com ele, ele é excelente. Sim, sim, dever de vigilância, dever de abstenção de abuso, sim, são condutas coerentes, mas assim, não é nesse aspecto que eu faço minha avaliação pericial, né? Então, eu coloquei os critérios que eu faço avaliação pericial,
da assistência prestada quando estou avaliando o profissional em si, então, em relação ao diagnóstico, ao acompanhamento, ao tratamento. Então, vamos dizer que, por exemplo, no tratamento, o paciente precisava de 4 bolsas de sangue, só foi aplicada 2. Então, né, recebeu o tratamento? Certo, mas incompleto, né? Ou foi prescrito antibiótico, mas não tinha um antibiótico no hospital. Ou era uma criança com meningite que necessitava do antibiótico o mais precoce possível. Aí foi para a enfermaria, a enfermagem bolou porque deixou na rotina. Então, a criança que tinha que receber o antibiótico imediatamente, recebeu depois de 8 horas, uma meningite. Então, você vai vendo essas coisas no prontuário médico, né? Então, assistência multidisciplinar. O médico tem alguma coisa a ver em relação ao atraso da aplicação da medicação? Não tem, né? Por isso que a gente fala danos associados aos cuidados de saúde. Outra pergunta, vamos lá. Eduardo de Moraes. Um abraço, Edu. Se tivesse respirador, mas não tem, pode ser caracterizado perda de uma chance. Se tem respirador, mas ele está quebrado, também é perda de uma chance. Mais negligência do médico plantonista que não verificou que estava tudo funcionando. Aí... Então, teoricamente, né, como fala o nosso código de ética, a gente só pode trabalhar no lugar que dá as nossas condições para trabalho, inclusive de insumos, tecnologia. Então, por exemplo, se eu vou dar plantão na UTI, e lá tem 5 respiradores, e 3 estão quebrados, eu não vou dar plantão nessa UTI, né? Então, eu acredito que quando você vai assumir um plantão, você tem que checar as coisas, sim, mas... Né? Maria Alice. Um beijo, Maria Alice. O fato do Covid ser uma doença nova, muitas pessoas faleceram até se chegar a um protocolo básico de tratamento, ainda em andamento. A perda de uma chance se enquadra nesses casos? Então, a tratamento eu acho que não, porque o tratamento ainda, eu acho que está começando ainda. A gente não tem protocolos muito fortes, uma evidência científica para tratamento de Covid, né? Tem algumas recomendações para tratamento de Covid. A gente está especulando ainda, mas os trabalhos estão sendo apresentados agora. Perda de uma chance por falta de tratamento, se o tratamento ainda não está estabelecido, eu acho que não há perda de uma chance. Perda de uma chance não tem outro suporte intensivo. Aquele paciente precisa de um respirador, está em insuficiência respiratória e você não tem um suporte intensivo para ele, aí a perda de uma chance. Mas pelo tratamento a gente não sabe ainda como tratar, né? O que mais? Doutor Décio, baseado na perda de uma chance, poderíamos imputar ao Mandetta, ex-ministro, que orientou ficar em casa até ficar com Lira? Eu acho que isso aqui não dá para responder. Qual o limite entre a negligência e a perda de uma chance? Então, isso é uma coisa... Foi a Maria Alice que perguntou também. Calma aí. Não, foi a doutora Adela. Então, qual é o limite entre a negligência e a perda de uma chance? Então, nós peritos, a gente nunca fala em culpa. Culpa, que é a negligência, a imprudência, a imperícia, quem caracteriza a culpa é o juiz. Nós só vamos dizer se não foi adequada a assistência, se não foi seguida as diretrizes técnicas, mas dizer se aquele, por exemplo, o médico agiu com culpa, quem vai configurar isso são os conselhos regionais e federais de medicina que podem fazer essa caracterização de culpa, e num processo civil que é esse que a gente atua, é só o juiz. Então, eu nunca vou colocar no meu laudo houve negligência, houve imperícia. E eu também não vou colocar, caracterizo a teoria da perda de uma chance. Por quê? A teoria da perda de uma chance é uma teoria jurídica. O que eu vou dar são subsídios técnicos para que o juiz, se achar que cabe, aplicar essa teoria. Então, quando eu falo que o prognóstico poderia ser diverso se a conduta fosse outra, eu estou dizendo, entre aspas, que caberia a perda de uma chance, mas eu não colocaria isso no laudo, que houve a perda de uma chance. Pablo. Olá, Pablo. Boa noite. Como o perito pode ajudar o juiz a quantificar o valor econômico de uma perda de uma chance realmente averiguada? O que é levado em conta para se chegar a uma indenização justa? Isso, é interessante essa pergunta, porque isso não cabe a nós, né? Colocar o quanto indenizatório. Mas é interessante como curiosidade saber como que o juiz vai indenizar um caso desse. Pelo que eu li, pelo que eu estudei, a indenização não é pelo dano todo perdido, e sim pela chance perdida. A chance é um pedaço. Naquele exemplo do show do milhão que eu coloquei, que foi julgado procedente em primeiro grau e em segundo grau, a autora alegava que ela perdeu a chance de ganhar, ela tinha ganhado já R$500 mil,
né? Então, ela estava na última fase do show do milhão. Então, ela podia ganhar mais 500 mil reais e ganhar 1 milhão. Só que ela foi para a última fase e tinham 4 perguntas. E ela falou, não quero participar da última fase, vou ficar com meio milhão, e foi embora para casa. Só que quando ela chegou em casa, ela foi ver a resposta da pergunta, e aquela pergunta não tinha resposta. Tinham 4 alternativas. Então não tinha resposta. Como que o juiz julgou? Ela perdeu meio milhão ou ela perdeu uma chance em 4 de ganhar meio milhão? Então a indenização foi 1/4, que ela tinha uma chance de 25% de acerto daquele quiz. Então tinha 4 alternativas, então ela perdeu a chance de acertar em 25%. Então ele indenizou, em vez de 500 mil reais, 125 mil reais. Isso foi um julgado, tá? Só a título de curiosidade. Então, o que se indeniza seria a chance, não tudo aquilo que se perdeu. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Rodrigo Souza. Como você responde ao quesito das partes questionando se houve perda de uma chance? Eu nunca recebi um quesito que falava assim, houve perda de uma chance? Eu já recebi quesito assim, houve negligência, houve imperícia, houve imprudência, e eu respondo nesses quesitos que caracterizam culpa. Prejudicado, né, o mérito de ponderação exclusiva do meritíssimo juiz. Mas eu nunca recebi. E se eu recebesse um quesito assim, se houve perda de uma chance, então é um instituto jurídico, né, de avaliação exclusiva do meritíssimo juiz, mas posso dizer que o prognóstico, que o prognóstico poderia ser diverso se a conduta adotada fosse outra. Eu posso escrever isso. Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Acho que não. Uma vez um quesito como esse. E fiquei, exatamente como você colocou, presa à jurídica, né? Porque você está assumindo uma responsabilidade que é do juiz para finalizar o processo e dizer se houve a perda da chance e quantificar isso. Essa questão da quantificação, eu estava me questionando qual é a sua percepção quando existe comorbidade. Então, assim, história pregressa do indivíduo em relação a uma situação médica ambiente hospitalar, e ele traz para dentro desse ambiente por um trauma, por exemplo, por uma questão, exemplos que você deu, do apendicite, a questão da gestante, e esse indivíduo vem para o ambiente hospitalar associando um trauma com uma história pregressa de comorbidade. Como é que você enxerga isso? Você acha que a comorbidade pode ser valorada para interferir no entendimento de uma chance? Então, quando a gente avalia os danos associados aos cuidados de saúde, eu avalio todos os aspectos da assistência e do dano. Por exemplo, eu coloquei que os fatores biológicos do periciado, que ora era paciente, eu vou descrever, por exemplo, era um paciente diabético, né, que teve uma amputação da perna, o diabetes favorece, né, a diminuição da circulação arterial dos membros inferiores, por exemplo, favoreceu, mas ele pode influenciar esses fatores biológicos, mas não que seja a causa única. O nexo pode ser parcial, né? O nexo pode ser total ou parcial. Eu não gosto de usar muito com causa, né? Com causa tem um viés meio trabalhista. Sou médica do trabalho também, mas tem um viés. Todo mundo usa com causa, eu gosto de usar nexo parcial. Mas se a gente vê aquele acórdão que eu coloquei do STF, o juiz ele caracterizou perda de uma chance com causalidade, que ele deu um nexo parcial. Você viu naquele slide que eu coloquei? Então, se aplica também, desde que for um fator que mude o prognóstico do paciente, o outro, né? A interferência aquela chance tolhida que mudou o prognóstico do paciente, né? Acho que o que ficou muito marcado na minha memória com a sua apresentação é isso, é o quanto uma atitude não tomada ou não realizada, uma omissão, não uma ação. realizada, exatamente acaba interferindo no prognóstico da evolução da história. Eu me questionava muito sobre comorbidade, porque num dos casos que eu te falei que eu participei, é como que um gancho de açougue. As pessoas se agarram naquilo como se fosse o determinante de um prognóstico. E, na realidade, no caso que eu falei, não concordei com isso. Então, nós somos médicos, trabalhamos com que a medicina não é uma ciência exata, são de probabilidade, né? Passamos um remédio para o paciente, ele fala assim, a chance de cura tomando esse remédio é de 85%, segundo o laboratório, na bula, tal. A gente sempre fala de probabilidades de chances. Então, uma chance acima de 70%, acima de
Quando eu falei de perda de uma chance no Instituto, na doutrina jurídica fala que a perda de uma chance não é qualquer chance. Qual é a chance da gente ganhar na loteria? Vocês sabem? É É infinita. muito pequena, é ínfima, é mais de 1 para 1 milhão. Então, a chance de eu ganhar na loteria é muito menor do que eu ganhar no show do milhão com as 4 alternativas, que nem eu falei daquele caso, né, que era 25%. Então, a chance tem que ser séria e real. Então, nos textos jurídicos que eu li, tem que ser uma chance maior que 50%. Né? Tem que ser uma chance maior do que 50%. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu pego uma paciente com câncer de mama, aí ela é o estadio 3, né? É um estadio localmente avançado. Aí ela me pergunta, doutora, qual é a chance de cura da minha doença no estadio da minha, né, no meu estadio? Aí eu vou falar assim, segundo os trabalhos, você tem uma chance de cura de 25%. É descrito. Né? Agora, se for uma paciente com estadio 1 de câncer de mama, não, você tem uma chance de cura próxima a 90%. Né? Então, a gente trabalha com essas probabilidades. Então, quando a gente avalia um caso concreto, a gente conhece, a gente tem aquela sensação, usando claramente subsídios técnicos e científicos de trabalhos, para dizer se aquela doença tinha um prognóstico bom, tinha um prognóstico favorável, né? Independente da comorbidade. Agora, se a comorbidade pesar mais do que a ação da assistência, eu acho que daí não é a perda de uma chance. Tem mais pergunta? Eu acho que Tem? Calma aí. Estou procurando aqui. procura, dá uma olhadinha aí. Eu estava falando aqui. Sugiro essa resposta. O Elcio Nascente. Sugiro essa resposta. Quesito. Salvo o maior juízo, extrapola o objeto da presente perícia médica tratando de matéria de mérito. Sim, sim. Ou o Eduardo de Moraes. Eu coloco claramente que entendo pela existência da perda de uma chance e explico. Recebo muitas vezes esse tipo de quesito. Carlos L. Recente. Eu já tive este quesito e respondi que não era atribuição do perito. Então, é assim, eu também conheço perito que escreve assim, houve negligência? Sim. Houve imprudência? Sim. Eu acho que é um pouco, eu não colocaria, eu não aplicaria, entre aspas, né, julgamentos próprios, por mais que eu entendesse que quando eu descrevo aquilo, sugere que houve negligência, sugere que houve, mas eu não usaria esses termos no meu laudo, nem responderia quesitos com termos jurídicos relacionados que seriam, porque a outra parte, né, o assistente técnico, o advogado, se for uma pessoa pode ir lá, né, falar que você extrapolou a sua atribuição, né, extrapolou, segundo o artigo 473 do Código de Processo Civil, a gente não deve extrapolar o nosso ofício, a distrito técnico, né? Mas eu respeito os colegas que vão além, respeito. Tem mais perguntas aqui. Bem, aí. Hoje, muitos pacientes sem condições financeiras estão pagando a primeira consulta em hospital particular e após entrar, o mesmo não tem condições de prosseguir com as custas. Como o hospital deverá proceder? E após entrar no mesmo, não tem condições de... Ah, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu já peguei caso assim, que por exemplo, convênio, carência, né? Então, chega uma gestante, né, numa maternidade, está na carência, né? Então, ela tem direito a atendimento de pronto-socorro, mas ela precisa ficar internada. Aí, quando ela vai ficar internada, ela está na carência, não tem direito à internação, então o hospital tem que transferi-la para um hospital do SUS, que às vezes demora, né? E também não é o que a paciente queria. E depois ela entra com um processo de indenização civil, porque o caso dela era uma emergência, entre aspas, uma urgência médica, então ela tinha que ficar naquele hospital e não poderia ser transferida. Aí a gente vai ter que caracterizar, por exemplo, um trabalho de parto de baixo risco, em fase inicial de dilatação, pode ser transferido, né? Um trabalho de parto prematuro com uma dilatação avançada, não transferiria, né? Um paciente com insuficiência respiratória franca, se não tem uma ambulância UTI, não dá para transferir. E assim por diante. E a gente tem que falar se foi uma urgência, se foi uma emergência, se necessitava ficar naquele hospital ou se não. Mas normalmente sempre coloca, normalmente a autora sempre coloca que necessitava, e o perito vai ter que dizer que se necessitava ou não, se era uma urgência, uma emergência, e se poderia ser transferido. Doutora Elcio, mas a resposta não pode ser prejudicada? Essa resposta somente cabe quando algo já é informado.
torna o quesito prejudicado. Por exemplo, houve ofensa à integridade disseminada? Não. Qual o objeto que produziu a ofensa prejudicado? Sim. Para a segurança dos médicos plantonistas do mesmo hospital. Dr. Marcos, boa noite. Um plano de saúde não quis autorizar uma angioplastia coronariana após ter liberado o cateterismo cardíaco. A angioplastia foi realizada no SUS quase um mês após o diagnóstico. Foi alegada perda de uma chance, porém o paciente evoluiu muito bem. Houve perda de uma chance? Então, lembra dos 3, coloquei 3 pilares. Tem que ter um dano, né? Houve dano? Ele evoluiu bem, segundo aqui a sua pergunta, evoluiu bem. Mas se ele tivesse evoluído, por exemplo, tivesse com uma insuficiência cardíaca, houve um prejuízo da função cardíaca dele, evoluiu com dano. Mas nesse caso, não. Às vezes teve um lapso temporal. Houve danos temporários? Ele ficou tolhido de fazer alguma coisa que ele poderia fazer, ficou afastado do trabalho, deixou de ganhar, né? Houve algum dano material. Aí depende muito da especificidade do caso. Mas normalmente, se houve um lapso temporal e evoluiu bem, então tem que ter dano, tem que ter nexo causal, né? Dano nexo causal. Paciente grave entubada, transferida para home care. Ao chegar no home care, respirador quebrado e ela morre. Não era para morrer hoje, ia morrer em breve, mas não hoje, perda de uma chance. Sim, perda de uma chance. O respirador não podia estar quebrado. Perda de uma chance. Mesmo assim, o plano foi condenado. Você tá, daqui é o Marcão de novo. Ah, tá. Você está falando. Então, você está falando aqui que o plano foi condenado aqui da questão da angioplastia. Depende do perito, depende do assistente técnico, depende do juiz, depende dos subsídios técnicos, né? Depende dos elementos que foram juntados aos autos, né? Depende do entendimento do magistrado. Mas, né? Cada caso é um caso. Vivian, eu me deparei hoje com uma situação que eu gostaria de dividir com você, te perguntar a impressão. Né? Uma perícia envolvendo benefício para o INSS, uma pessoa com doença autoimune há 10 anos, trabalhando em ambiente hospitalar, foi afastada pelo infectologista pelos riscos em relação à convivência no ambiente com o coronavírus. Eu fiquei me questionando, diante de tudo que a gente está conversando, você está falando, se essa pessoa não consegue o afastamento do INSS e se mantém em ambiente hospitalar, trabalhando em equipe de saúde, e aparece na história dela, em algum momento daqui para frente, a gente não tem como prever isso, o desenvolvimento de um estado de coronavírus e isso possa levar a um agravamento e óbito. Pensando nos familiares, essa não emissão do benefício, não afastamento, não poderia ser interpretada como uma perda de uma chance, caso a sequência fosse essa, né? Evidentemente. Que ela continuasse trabalhando, pegasse a doença do momento no ambiente hospitalar, o Covid, né? E aí isso caminhasse para o óbito dela. Será que isso caberia como uma Então, perda? tem dois aspectos, né? Então, vou falar de dois aspectos. Tem o aspecto assistencial, vamos dizer, assistencial do médico-paciente. Então, assim, o médico daquela pessoa fala que ela não pode entrar no ambiente hospitalar porque ela tem o risco de contrair a forma mais grave da Covid-19 e, porventura, vir a óbito, né? Então, essa é uma recomendação médica. Tem outra coisa que é uma recomendação técnica do INSS, que o INSS não reconhece o afastamento preventivo. Então, vamos dizer assim, ela não está doente agora, né? Seria um afastamento, entre aspas, preventivo. Então, o que deveria ser feito é que essa pessoa fosse realocada a um setor administrativo dentro do hospital. Ela não pode ficar na assistência. Por exemplo, uma enfermeira. Sim. Uma enfermeira, né? Que naquele hospital geral tem uma ala de Covid, ou ela fica, por exemplo, na maternidade, né, fica fora da assistência do Covid, ou ela é alocada para uma atividade administrativa. Então, ela é realocada, não afastada, né? Também tem as normativas do Estado, que saiu também normativas do Estado que fala que os profissionais de saúde que não possam ser afastados devido à necessidade do serviço, porque se a gente tiver, por exemplo, 30% do recursos humanos de um hospital for grupo de risco, considerando gestantes, idosos, comorbidades, se a gente afastar 30%, o hospital não tem como rodar, então a gente tem que adequar. Adequar seria
realocar. Mas o INSS não acolhe esses benefícios previdenciários preventivos. A perícia do INSS não foi realizada. E até por em função da pandemia, acabou indo para a Justiça Federal. Foi direto? Foi direto porque não houve a perícia administrativa. Então, acabou no prazo, por uma ação do indivíduo interessado, buscou justiça e acabou agendando a perícia para hoje. E eu fiquei me questionando a situação na condição do indivíduo, porque os indicadores de imunodeficiência são significativos nos exames laboratoriais. Então, ele estaria, muito provavelmente, mais exposto naquele ambiente. Mas era um caso de HIV? Oi? Era um caso de HIV? Não. É doença crônica. Doença autoimune. E eu fiquei me questionando com essa informação de que o INSS não admite o afastamento preventivo, como ficaria um desdobramento disso à frente, né? Entendendo, por exemplo, que não fosse feito o afastamento e ela não fosse realocada na função de nutricionista, desencadeando a doença e tendo óbito, se a família não pode enxergar nisso. Eu acho assim, vamos pensar nesse caso hipotético que evoluísse de forma desfavorável, que ela contraísse o Covid dentro do hospital. Então, assim, teria que ser você caracterizar o nexo, que ela pegou o Covid no hospital, que ela não pegou em casa, né? Vamos dizer que o pai dela pegou. Então, foi comprovado o nexo que ela pegou no hospital e ela evoluiu de forma desfavorável. Eu acho que a família poderá sim, ajuizar uma ação civil de indenização por danos. É um quebra-cabeças montado em torno da discussão que você está fazendo. Quer dizer, tem que haver um dano, você tem que saber um nexo. Se essa história cai na sequência que a gente está raciocinando, pode ser que isso leve a uma ação judicial para isso. Mas não é regra. Então, é absolutamente uma verdade pericial. Cada caso é um caso, né? A gente não, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas é interessante que esses benefícios previdenciários por incapacidade temporária, que agora, não sei ainda se já foi retomado as perícias presenciais do INSS, mas atualmente estão sendo feitas perícias documentais, não análise de documentos para deferimento dos benefícios de incapacidade temporária. E às vezes estão sendo indeferidos não porque não há incapacidade, por causa de documentação incompleta. Então, tem os critérios de documentação para você requerer o benefício previdenciário no atual estado de pandemia, que seriam os atestados que tem que constar o nome da doença, o CID, tem que constar o tempo de afastamento e tem que ter o nome legível e o carimbo do médico. Então, vamos dizer que às vezes o médico carimba e sai metade, sabe? Já foi indeferido porque o carimbo não estava legível. Sim. Ou porque não tinha o CID. Aí você fala assim, mas o CID não é obrigatório. Sim, mas é um requisito administrativo do INSS para a concessão de benefício por incapacidade temporária. Aqui no Rio, o Tribunal Federal solicita alguns peritos para fazer a perícia em consultório, com todos os cuidados e orientações necessárias para isso, com limite de pessoas, de presentes. E saiu hoje uma normativa do TJF2, aqui do Rio de Janeiro, falando em talvez voltar as perícias ao tribunal, onde as condições certamente são melhores, com mais controle, segurança, para a realização das perícias do INSS. Não sei como é que está em São Paulo. Você sabe me dizer, não? Não, pelo que eu sabia, ia voltar às perícias presidenciais agora nas últimas semanas de agosto. Agosto, né? Talvez. Uma estimativa, né? Uma estimativa. Mas ainda está da forma documental. Mas coisas assim, essas dicas assim, que às vezes, eu como trabalho com médico de trabalho, eu falo para os meus colaboradores quando eu encaminho para o INSS para que estejam adequada a documentação, porque às vezes é um deferimento administrativo por documentação incompleta, né? Então, eu acho que isso é uma perda de uma chance mesmo. Você ficar, de repente, 1 mês, 2 meses sem receber e você estava incapacitado, mas por uma questão administrativa documental. O doutor Ivan está aqui, não está? Eu estou com tanta gente aqui. Ele acha que ele está por aqui. Eu quero provocá-lo para a gente marcar. Abre ele aí para falar.
Cadê ele? Eu não estou enxergando aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Espera aí. Doutor José Franco aqui. Tem tanta gente, Reginaldo, Rodrigo, Solange, Valéria Framil, Vera. Eu posso convidar duas pessoas para bater um papo comigo rapidinho? Claro, evidentemente, pode pedir para abrir o microfone. Então, eu vou pedir para o doutor Elcio Rodrigues, que está aqui nos assistindo, que eu falei que é um dos nossos mentores, professor, amigo, uma pessoa que eu estimo muito, para ele abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente. Doutor Elcio Rodrigues da Silva. Pedir para as pessoas botarem roxinho também. Outro dia eu estava olhando e falei, tanto nome, eu não consigo lembrar de todo mundo. É bom ver a cara de todo mundo, né? Está liberado o áudio aí, ô Carlos? Tá sim. Abre o áudio, Elcio. Abriu. Fique à vontade. Não estamos te ouvindo ainda. O microfone está aberto. Elcio, O espaço é da Vivian. Eu sou só ouvinte, estou te dando parabéns, né? E é um exemplo de discípulo, né? Superando o orientador. Eu é que fiquei muito feliz de poder ouvi-la. E pena que eu não estou conseguindo ouvir o Lucas também, que é outra pessoa brilhante, né? Mas que também está ouvindo a brilhante apresentação da Vivian. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Não, eu não quero que você me dê parabéns, eu quero que você fale um pouquinho da sua opinião da perda de uma chance, da sua experiência pessoal, o que você viu. O Elcio tem muitos anos de perícia no IMESC, eu vou dizer que ele é um tijolinho do nosso IMESC, que ele está lá há quase mais de 30 anos fazendo perícia, então é uma experiência muito grande para enriquecer o nosso conhecimento. Se você me permite, o Elcio não é um tijolinho, não. Eu acho que ele é a pedra basilar do IMESC, viu? Ele é a pedra fundamental do IMESC, viu? Lucas, aproveita e fala alguma coisa sobre perda de uma chance. Não, eu concordo com o Elcio. Eu acho que a gente não tem nada para acrescentar. Você já teceu comentários pertinentes à matéria. Eu acho que a gente só vê o tamanho da nossa ignorância, que a gente precisa estudar cada vez mais para poder esclarecer o juiz sobre toda a matéria médica em tela. Porque cada caso é um caso, a gente tem que ver o caso concreto. A gente só está aqui realmente para te dar parabéns, para te prestigiar, que você merece tudo de bom. Muito bom, excelente. Obrigada, querida. Olha, Vivian, é uma situação muito difícil, porque todo mundo te conhece, todo mundo sabe a sua qualidade técnica, profissional e a sua atitude pessoal. Estivemos juntos lá no Congresso, numa situação ímpar, nos ajudamos, foi muito bom, uma enorme. E eu quero provocar mais, assim, quero dizer a todos vocês que o assunto é empolgante, porque ele é muito novo. Quando me deparei com processos envolvendo a questão, eu falei, não, é ignorância total, tem que começar do zero. Como é que eu faço para participar disso? Qual é o foco jurídico? Aqui, que responsabilidade eu tenho como médico perito diante desses questionamentos? E realmente fazer um webinar, viu, Vivian? Vou provocar o doutor... Eu tenho uma sugestão de a gente convidar um operador do direito para participar, porque assim... Também, acho muito pertinente. Eu ia fazer isso com o professor Oscar aqui no Rio, chamar 2 colegas que são do direito para participar. Eu não tive tempo, né? O tempo vai ficando curto, mas a vontade é continuar, porque você vê quanta gente, que coisa linda, coisa bacana, né? Muitos colegas aqui, estamos reunidos por esse afastamento, né? Para bater papo sobre coisas do nosso interesse técnico, profissional. A gente estava falando do doutor Ivan, o doutor Ivan, eu acho que ele não está aí, né? Mas a gente teve, que nem eu falei para você antes de a gente começar a live, a gente teve uma discussão bem acalorada, ele e o Lucas, no último congresso. O doutor José Franco ficou olhando para a gente, ele não quis interferir, porque ele achou que ia sair facada. Mas a gente colocando os nossos pontos de vista, né? Mas sempre com muito respeito. Agora não tem risco de correr sangue, pode sair facada à vontade. Não, estou brincando, mas eu estou falando não isso porque assim, de sangrar ninguém, né? Pontos de vista divergentes, mas com muito respeito, assim, dentro da... Eu adoro o professor Ivan. Eu até mandei um recado para ele hoje, eu falei, se o senhor não for falar, vai ficar muito fácil a live, porque preciso do contraditório, né? Preciso da outra ponta para provocar para falar, né?
Mas Estou vendo aqui o professor José Fran. Professor, quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Vai ser um prazer de ouvir também. Fique à vontade. Não parece meu osso, né? Parece um Oi, não abriu o microfone, professor. Agora sim. Pode falar, professor. Seu microfone está aberto. Opa! Vivian, tudo bem? professor José Fran, Tudo bom? tudo Gostei bem? muito da tua exposição sobre o assunto. Me lembrei daquele evento no Congresso, da Eu fui discussão. testemunha. Eu tenho um amigo pessoal em Curitiba, que é desembargador, e esse amigo, ele apresentou esse tema sobre a perda de uma chance do Dr. Miguel Kfouri Neto, lá no Congresso. Isso é verdade, isso é verdade. Foi. E o Miguel fez um pós-doutorado lá em Lisboa sobre o assunto, sobre a perda de uma chance. E eu tenho esse material dele muito bom. Coisas controvertidas, porém, está aí, seja, já há julgados, a gente trabalha, você e o grupo lá, que eu acabei de ver, do Lucas, do Elcio, lá do IMESC, que vivem lidando com este tipo de assunto, tem que realmente se aprofundar, porque está aí. O problema está posto. A gente só tem que fundamentar tecnicamente, biologicamente, se realmente aconteceu em cada caso. Então, é algo complexo, né? Algo que exige um bom investimento em conhecer, né? E, Vivian, estou de acordo com o Lucas e com o Elcio. A gente não tem que acrescentar nada àquilo que você expôs também. Parabéns a você pela exposição e pela resposta aos quesitos que você está fazendo. Obrigada, professor. Vivian, eu vou tomar a liberdade de fazer o que combinamos, porque eu sei que no final do dia isso vai se somando à expectativa, à ansiedade de dar tudo certo. A aula foi linda, maravilhosa, só tenho te agradecer. Fica a proposta para fazermos um webinar. Eu vou provocar, vou encher a paciência de vocês para a gente fazer isso, trazer alguém do direito, como o professor José Fran colocou, e conversarmos, aprofundarmos mais. Esse é um assunto que merece realmente mais discussões, abrir espaço para as pessoas tirarem dúvida, né? Como foi feito aqui, foi excelente. Pode ser uma coisa até um pouco mais longa, né? Com um tempo razoável para cada um. Quero deixar tudo aberto para suas palavras finais. Eu agradeço a todos que participaram dessa apresentação, esse bate-papo. Foi excelente. Agradeço ao Dr. Carlos pelo convite, né? O prestígio, aos colegas que ficaram nos assistindo, a paciência. Me desculpe qualquer coisa. Um grande abraço aos meus amigos, aos residentes, ao Dr. Elcio, Dr. Lucas, Dr. José Fran, à doutora Fátima, ao Dr. Eduardo, a todos que estiveram aqui presentes, ao Djalma. Se eu não falei o nome de alguém, é porque eu não consegui ler tão rápido. A Maria Alice. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, prestigiando a gente aqui e aprendendo junto, né? É isso, aprender junto. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Vive, um beijo no coração. Fique em paz. Obrigada. Tchau.